E é importante, é necessário que se dê nome aos bois, vinícolas Salton, Garibaldi e Aurora. Reduzir a pessoa à condição análoga a escravo é crime e tem sido cada vez mais recorrente no Brasil. O que o poder público tem feito para combater tem sido, de fato, eficaz? Olá, minha gente. Dado o tema a ser tratado, não tem como ser efusivo. Então, simplesmente, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde ao Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. Eu sou Erickson Moraes e estou aqui virtualmente ladeado por meus queridíssimos amigos Bel Becker. Gerson Cardoso, Gessinho. Infelizmente, como o Vininha trouxe aqui, é um tema muito importante para a gente debater. Nós ainda nos deparamos com situações que configuram casos de escravidão moderna. A escravidão foi abolida formalmente em 13 de maio de 1888, mas infelizmente a gente percebe que atividades dessa natureza continuam sendo vivenciadas no dia a dia, principalmente quando envolve as pessoas da raça negra. São aquelas que não tiveram, infelizmente, todo o acesso a um aparato estatal protetor depois de todo esse processo de codificação e desumanidade. Para vocês terem uma ideia, em 2022, 2.575 trabalhadores foram resgatados em condição análoga de escravos. Na última semana, ganhou repercussão na mídia um caso de 207 trabalhadoras que foram resgatadas nas vinícolas em Bento Gonçalves, vivenciando situação de escravidão moderna. 3 pessoas conseguiram fugir, denunciar, e esse assunto ganhou repercussão que precisa ser discutido não apenas entre a gente da área do direito, como também da própria sociedade, porque quando isso acontece, termina tendo a participação de todo mundo. Então, falar sobre esse tema é importante porque a gente precisa, de fato, romper com as estruturas da colonialidade, da escravidão que permeia essas relações sociais que são marcadas pela subalternidade, pela precarização, enfim, pela desumanização. E o romper com esse sistema é uma responsabilidade nossa, né? Responsabilidade de todos nós, sobretudo, e aí eu vou me lembrar de um episódio em que nosso querido amigo Gersinho foi entrevistado, foi a primeira vez que ele participou do Papo Juris, e eu me lembro que de uma forma muito enfática e com bastante propriedade e razão, ele disse o seguinte: branquitude, a batata está no seu colo, o problema do racismo é seu. Essa ideia racializada, né, essa ideia, o racismo é uma criação nossa, da branquitude, para referendar, justificar o processo de escravização e de subjugação do homem pelo homem, com o respaldo, inclusive, de instituições importantes, como, por exemplo, a Igreja Católica, outras igrejas também, outras denominações religiosas, majoritariamente cristãs, que deram aval para esse processo de desumanização, né, de um povo, né, que foi sequestrado de suas terras para serem escravizados. E é algo que nós vimos agora se repetir, porque, imagine, é algo muito simbólico, né? Uma empresa sai do Rio Grande do Sul, vem à Bahia, coloca centenas de seres humanos dentro de, digamos assim, um navio negreiro contemporâneo, de um ônibus, que passa dias na estrada para levar esses seres humanos àquele outro estado, ao Rio Grande do Sul, para serem escravizados ali naquelas vinícolas Salton, Garibaldi e Aurora, que tentam se eximir de sua responsabilidade, dizendo que simplesmente contrataram uma empresa e que essa empresa é que teria. Ora, e essas vinícolas não se beneficiaram economicamente, inclusive, com esse processo de escravização desses 207 profissionais, desses 207 seres humanos, inclusive, dentro das relações trabalhistas, existe a chamada culpa em elegendo, né? Então, as empresas lá, as vinícolas, tiveram culpa, responsabilidade, sim, ao eleger essa empresa terceirizada, né? Que terceiriza a mão de obra, deveria ter se valido de todos os meios necessários para averiguar se é uma empresa séria, responsável, que cumpre a legislação trabalhista. E outra coisa, minha gente, essa empresa terceirizada, é a primeira vez que essa empresa foi contratada por essas vinícolas? Será? Né? É somente agora essa empresa terceirizada promoveu esse ato nefasto de submeter seres humanos a um regime análogo à escravidão? Certamente já é uma parceria de longas datas, diria eu, de pelo menos um século. Olhe, mais do que isso, talvez, hein? É porque a gente, na ideia, na concepção do que seria a escravidão moderna, a gente está começando a tomar senso, né, das coisas absurdas que estão ocorrendo, mas a escravidão está lá atrás. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela fez uma convenção de número 29, em que lá atrás ela já
suportava a questão do trabalho forçado. E com o tempo, a ideia de trabalho forçado foi ganhando conotação de trabalho escravo, um reconhecimento de que a escravidão não havia terminado. Para a OIT, o trabalho forçado seria todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob ameaça de sanção e para o qual não se tem oferecido espontaneamente. Aqui no Brasil, a gente já tem regulação desde 1940 no Código Penal, através do artigo 149, sobre o que seria o trabalho escravo, né? E a gente precisa observar que é crime. E somente lá por meados de 95, né, há um reconhecimento, na verdade, do poder público de que a escravidão moderna está aí e que precisa ser combatida. A gente tem regulamentação de que trabalho escravo é crime, no entanto, a gente não tem um reconhecimento do poder público do que fazer, né? Mas aí, lá pela era FHC, a gente começa a ter uns contornos e na era Lula, a gente começa a entender que ações começam a ser projetadas, como o Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, proposto na era Lula, né? Dentre esse pacto, a gente tem o confisco da terra, em que ocorre o trabalho escravo, a gente tem como medida a suspensão de crédito agrícola para o empreendedor, e a gente tem uma política de reinserção das pessoas que foram escravizadas também, né? A OIT, ela tem aplaudido esse pacto, né, desde que ele foi implementado, e inclusive tem reforçado, vamos dizer assim, todo o combate ao trabalho escravo, especialmente no interior, né? Agora, me chama muito a atenção como o trabalho escravo agora está vendo maquiado através das terceirizadas. Para quem não Pulverizado, sabe, pulverizado pode ser, para quem não sabe. Pulverizado, e aí, Jessinho, tem mais propriedade para falar também. Eu diria realmente maquiado, porque com a lei, com o advento da terceirização, que foi promovida com a reforma trabalhista em 2017, que foi uma reforma recente no governo Temer, me parece que agora tudo é culpa da terceirizada. E se você chegou até aqui, por que não compartilhar e curtir esse vídeo? Não se esqueça de se inscrever. Isso ajuda bastante ao conteúdo desse canal chegar até você com rapidez, com agilidade, ainda mais se você ativar o sininho. Nós estamos também no Spotify e no Google Podcast. A culpa não é mais minha não, porque eu não contratei ninguém. Oxente, pelo amor de Deus. Isso que Jacinho vai falar sobre a questão da responsabilidade, lembra muito a questão da responsabilidade solidária, né, Jacinho? De quem contratou a terceirizada e da terceirizada. Não é assim que funciona, mais ou menos, na Justiça do Trabalho? Isso tem... Vocês falando aqui, eu não tive como não virar para pegar um livro bem importante que eu acho não discutir sobre esse tema, de Raíssa Fonseca Alves, Entre o Silêncio e a Negação, Trabalho Escravo Contemporâneo sob a ótica da população negra, que fala que somente em 1995 o Brasil reconheceu oficialmente que ainda existia trabalho escravo. Ou seja, nós somos o país que, de origem escravocrata, no próprio ADCT, do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, a gente fala lá sobre a importância de reconhecimento de territórios de povos remanescentes, né, de quilombolas, que ocupam, o que demonstra que o Brasil é um país escravocrata. Em 95, oficialmente reconhece que as pessoas continuam vivenciando a situação de escravidão. Hoje a gente percebe essa conotação de escravidão moderna, que na verdade guarda roupagens atualizadas, que o próprio racismo é dinâmico, é tecnológico, termina avançando. E mostra aquela concepção que é tudo novo de novo, na verdade é o mesmo modo operandi, com as tecnologias aí intermediando, causando mais impacto. Bel, Vininha, o que acontece assim? Existe de fato a necessidade da pessoa que contrata tomadora de serviço observar se aquela empresa está ali de fato promovendo a regularidade, promovendo todo o cuidado, promovendo a garantia dos direitos trabalhistas, sob pena de responder também. Mas o que me chama mais a atenção é no sentido de que a gente vivencia hoje uma era que crítica muito pesada também ao direito do trabalho. O direito do trabalho tem uma importância muito importante ante o seu caráter tutelar. A gente vive uma situação de desigualdade socioeconômica entre as partes. As partes não estão na mesma posição de igualdade. O capitalismo promoveu toda essa construção do direito do trabalho. O direito do trabalho é produto do capitalismo. E se não tiver uma forma de proteção a esse hipossuficiente, a situação vai ser cada vez pior, principalmente porque vai atingir a dignidade dele. Hoje a gente fala sobre reforma trabalhista, essa possibilidade de ampliação da autonomia de vontade, mas não pode imperar a autonomia de vontade quando você percebe que direitos básicos, direitos de ordem pública são violados constantemente em nome do capital, em nome do acúmulo de riqueza. Então, até que ponto vale essa liberdade de contratação? Até que ponto as empresas que se beneficiam diretamente dessa exploração de mão de obra, que é uma forma de coisificar a pessoa, não devem responder também pelos crimes que são praticados? Existe um concurso aí. Se você for parar para pensar, na hora ninguém sabe, ninguém viu, as pessoas achavam que estavam tudo certas e não questionam quem é que está sendo contratado, ainda mais hoje com esse cheque em branco para a prática da terceirização, que é uma forma também cada vez mais de precarizar relações de trabalho, não tem essa responsabilidade. Eu acho que é sobre isso também, esse papel que a gente precisa resgatar cada vez mais do direito do trabalho, no sentido de ter esse aspecto tutelar cada vez mais evidenciado, principalmente quando a gente fala que hoje o que prevalece é
é o negociado sobre o legislado. De fato, essa autonomia da vontade deve ser apta a promover a exclusão de aplicação de normas imperativas do direito, Sim. aquela norma que vise, né, de fato, a promoção da dignidade, a promoção de direitos sociais básicos, a proteção do direito à existência digna. E o que tem sido feito? Vocês acham que está causando um impacto? Porque anos e anos aí de trabalho escravo, a gente está vendo, já tem um pacto nacional, a gente tem o Ministério Público do Trabalho, que me perdoem, mas mais uma vez eu faço aqui a minha crítica maravilhosa e eterna ao Ministério Público. Cadê a coragem? Vamos promover. Zara continua aí, aberta, a gente já teve 2 casos de trabalho escravo, bem polêmicos, né? E a Zara continua aberta. O que mais? Odebrecht a gente tem trabalho escravo na lavoura do café, do algodão, a gente veste trabalho escravo, a gente come trabalho escravo, e o que é que tem sido feito? Cafeeira também, salvo o melhor juízo, há uns 4, 5 anos, se eu não me engano, foi a Três Corações. Sim, Três Corações o foi café. exposta. Na última década, entre 2012 e 2022, foram cerca de 13 mil pessoas resgatadas em regime de trabalho análogo à escravidão. Mas eu queria fazer um questionamento, Gessinho, a partir de uma fala sua, antes de entrar nesse questionamento pertinente, nessa crítica necessária ao Ministério Público, enquanto instituição, você fala assim, de forma bem pertinente, simplesmente acontece e ninguém sabe de nada, né? As empresas contratantes ali, a Aurora, a Garibaldi, a Salton, não sei de nada. E aí eu pergunto, aqueles trabalhadores executavam serviços onde? De quem eram as vinícolas? Onde é que eles estavam ali exercendo uma carga horária de 15 horas por dia? Vamos resgatar a fiscalização e o que é que tem sido feito nessa história. Porque não é possível que ninguém soubesse. Eu vou dar até um exemplo bem ilustrativo. Por exemplo, você contrata, antes a questão da terceirização limitava a alguns tipos de atividade, como de limpeza, segurança, né? Você tinha uma pessoa na sua empresa realizando uma atividade de serviço geral, você percebia que aquela pessoa não estava utilizando os equipamentos de proteção, você poderia, como tomador, dizer assim, no meu empregado não, eu vou deixar. Não, você tem que intervir. Você está percebendo que está uma situação de exploração, você ouve as queixas que não são normais, você não levar em consideração todo esse clamor por dignidade e ficar indiferente. Eu acredito também que o Ministério Público do Trabalho tem feito um trabalho, de fato, incisivo, mas a gente tem que parar para pensar também o que acontece nesse contexto de sociedade em que a financiarização termina permeando todas as esferas da vida. Hoje, tudo está atrelado ao poder econômico. Até que ponto, por exemplo, uma decisão, uma medida adotada pelo Ministério Público tem uma repercussão efetivamente naquela empresa capaz de ela fazer repensar o que está acontecendo? Eu acho que também tem muito isso. E outra coisa também, a gente tem que assumir a responsabilidade no sentido do que a gente está consumindo. É uma forma também da gente buscar esse combate. Quantas empresas são acusadas de cometerem dumping social? Precariza, viola direito, comercializa produtos com baixo valor para fomentar essa competitividade, e ao final de tudo isso, que termina sendo a maior vítima é a pessoa do trabalhador, da trabalhadora que está ali tendo seu direito totalmente violado e sua dignidade aniquilada, né? A gente tem um projeto de lei, na verdade a gente tem vários projetos de lei, né? Mas o senador Randolfo Rodrigues, ele tem um novo projeto de lei para poder ser mais incisiva a punição, né? E eu acho, só queria fazer aqui uma consideração, conversando mais cedo, inclusive com minha mãe, ela falando, por que não acaba logo com essas empresas, destrói, a gente até conversou, né? Falei isso com vocês, mas existe uma crítica muito grande, por exemplo, ao que o lavajatismo deixou para o Brasil, né? Enquanto se investigavam as pessoas, as empresas iam ruindo. Isso é muito complicado para a economia nacional, né? Então fica aquela questão. A gente precisa equilibrar, né? Porque a gente precisa punir, mas a gente precisa salvar na empresa. Enfim, várias críticas a respeito disso. Mas eu acho que, eu sempre falo isso, né? Aqui no podcast. Nossa atitude enquanto consumidor é extremamente importante, da gente saber de onde vem o nosso produto, o que a gente realmente está usando. Falo isso e reitero, eu sou a pessoa que vai para brechó, que consome produto vegano, que olha de onde ele vem e deixo de consumir mesmo. Por exemplo, essa marca que Erickson falou aí de café, já tem algum tempo que eu não consumo. Ainda que eles tenham se ajustado, eu preferi não consumir mais. É uma questão de que, mais uma vez, a fiscalização no campo é tão difícil, gente, é tão difícil que eu não duvido que seja recorrente. Eles melhoram aqui, recebem a multa, assinam um termo com o Ministério Público do Trabalho e daqui a pouco voltam a praticar. Mais uma vez, essa recorrente prática, né, de reduzir a pessoa à condição análoga de escravo. É muito complicado a fiscalização do Ministério Público do Trabalho. Acho que eles precisam ser mais enérgicos, sim. Acho que eles precisam ter, inclusive, olha só a coisa interessante, por que não terceirizar, inclusive, fiscalização mesmo, de colocar, de descentralizar, porque a fiscalização centralizada no Ministério Público do Trabalho, ela fica capengando em algum momento, né? Porque você tem que ter pessoas no interior, como se fossem viseiros, para poder reportar o que está acontecendo, porque as pessoas não
falam, a não ser que elas consigam, por exemplo, como ocorreu na vinícola do Rio Grande do Sul, escapar. Elas não vão perder o trabalho delas. Enquanto elas estiverem lá, elas estiverem necessitando desse trabalho, elas não vão denunciar. Então, assim, o que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente nessas vinícolas foi, assim, um absurdo de terem lesões, inclusive corporais, né? Ocorreram vários outros crimes, além desse crime absurdo de reduzir a pessoa à condição análoga de escravo. A gente teve lesão corporal, a gente teve, nossa, foi muito angustiante saber o que eles passaram lá. Então, realmente, eles tiveram de fugir. Então, eu acho que realmente as ações do Ministério Público do Trabalho têm que ser mais enérgicas, têm que descentralizar a fiscalização, eles terem pessoas realmente comprometidas a estarem no interior para poder observar isso, porque, assim, não é um crime que é apenas rural, condicionado à zona rural, ele também é um crime urbano, mas na zona rural é tão mais difícil de pegar, né, de conseguir entender o que é que está acontecendo e fiscalizar. E nossa fiscalização enquanto consumidores. Essas são as minhas considerações finais. Verdade, eu acho que são importantes as medidas. Acima de tudo, a gente questionar o que está sendo comprado, adquirido por a gente. Viu aquele produto que está sendo vendido por um preço muito baixo? Tem esses aplicativos aí bem famosos. Provavelmente, eu não vou afirmar, mas provavelmente tem cheiro de trabalho de pessoas sendo escravizadas. Outra coisa que a gente também precisa pensar é no fortalecimento, como o Bel trouxe, dessa equipe de auditores fiscais do trabalho para atuar efetivamente nessa fiscalização, né? A gente sabe que no governo anterior houve um sucateamento em todos esses processos. Precisa haver cada vez mais concurso público para que esse número alcance outras regiões do país. A gente também precisa pensar em uma coisa importante. É função social também da empresa promover o combate às discriminações estruturais sistêmicas, combater o racismo estrutural. Isso daí não é uma questão de moda, não. É uma questão de compromisso que está previsto na Constituição, bem como nos tratados internacionais que o Brasil é signatário. Então, já chegou dessa hora dizendo que a EMA, cada um com seus problemas, esse problema é nosso. Como o Vininha trouxe aí, esse BO da branquitude, esse BO também precisa ser compartilhado no sentido de busca de construção de uma sociedade melhor. Isso só vai acontecer se cada pessoa aí assumir a sua responsabilidade nesse processo. Como é que a gente vai romper todo esse traço de colonialidade? Como é que a gente vai fomentar relações de trabalho pautadas também na proteção social? Entendeu? Se esse discurso de empreendedorismo, esse discurso de pessoas têm liberdade para contratar é perverso, tem que ter todo cuidado, porque a gente não pode fazer com que a liberdade termine promovendo a escravização de pessoas, né? Eu gostaria de dizer o seguinte: dia 3 de março, agora, aqui em Salvador, foi reinaugurado o Armazém do Campo, né, que é um estabelecimento do MST, que trabalha com produção familiar, com agricultura familiar. A gente sabe a procedência, sabe que não tem mão de obra escravizada, sabe da qualidade do produto. Vamos priorizar aquele pequeno produtor, a economia popular, sabe? A agricultura familiar, sem agrotóxicos, exatamente. Então, minha gente, vamos priorizar quem está aqui do nosso lado, sabe? Produzindo de forma limpa, de uma forma que não exproprie aquilo que é mais valioso ao ser humano, que é a sua essência humana. O Brasil, pós-invasão de Portugal, tem 23 anos. As caravelas chegaram aqui a 21 de abril de 1500, né? 20 ou 21 de abril, 22 de abril, não me lembro muito bem. Portanto, o Brasil, digamos assim, tem 5 séculos de existência enquanto Brasil, enquanto terra invadida, expropriada pelos europeus. Nós não temos 5 séculos de sociedade, nós não temos 5 séculos de civilização, temos muito mais. Lembremos que nós nascemos dos nossos povos originários, nós nascemos dos nossos indígenas que já povoavam, né, já cultivavam a nossa terra, já produziam a nossa terra de uma maneira muito mais sustentável e não exploratória e degradatória. Mas vamos resumir a história do Brasil em 5 séculos. Desses 5 séculos de história do Brasil, 4 séculos são de escravização, 4 séculos são de sequestro de pessoas, né, e de sequestro de pessoas de África para serem escravizadas aqui. O problema da escravização moderna, do trabalho análogo à escravidão, é um problema estruturalmente racista. E se temos 5 séculos de nação, por assim dizer, e 4 séculos baseados num sistema escravocrata, né, os problemas da escravização não se resolveram em um século apenas de abolição. E, para além disso, eu gostaria de encerrar lendo
as duas primeiras estrofes da música 14 de Maio, de Lázaro Matumbi, que diz assim: no dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia, um dia com fome, no outro sem o que comer, sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. Desde 14 de maio de 1888, a população negra deste país vive o 14 de maio todos os dias, cantado por Lázaro Matumbi. No dia 14 de maio não tinha para onde ir, não tinha o que comer, não tinha o que fazer, e essa é a história do nosso país. E nós temos que abrir os olhos e deixar de fingir que não existe, porque fingir que não existe e ficar em cima do muro beneficia apenas a branquitude, e a branquitude, dentro do seu pacto narcísico, quer continuar a perpetuar esse sistema escravocrata que perdura há 5 séculos nesse país. Mas é responsabilidade nossa, Ana. Então, um beijo no coração, até o próximo episódio. Aproveita aqui para nos seguir no YouTube, no Instagram, @PapoJurisCast, ativa o sininho para receber as notificações. Estamos também no Spotify e no Google Podcast. Um beijo no coração e até o próximo. Tchau.